Alô, cheguei, podcast está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde, em nome de Capemiza Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Convidado de hoje, grande ídolo do Vasco da Gama, como goleiro se destacou enormemente, esteve na seleção brasileira, Copa América de 89, Campeonato Mundial em 90 na Itália. Ele era goleiro da seleção brasileira. Eu estou falando do Acácio. Prazer em tê-lo aqui, Acácio. Pô, prazer é todo meu, garotinho. Você não tem a noção exata do prazer que eu tenho. Claro, já te conhecia pessoalmente, né? Mas o prazer de estar mais próximo de você nesse programa. Que legal. Quem gostava muito de você e sempre falava, era de Petrópolis. Até porque você foi goleiro do Serrano, era o saudoso Gilson Ricardo. Gilson falava do Acácio com muito carinho, exatamente porque defendeu o Serrano. Aliás, galera do Flamengo, quando o Serrano deu de 1-0 no Flamengo, gol do Anapolina, era um dia de semana à noite, um frio danado, o goleiro do Serrano era ele aqui. Tem lembrança dessa passagem, Acácio? Inesquecível, né, garotinho? Esse jogo, acho, fez com que abrisse as portas, né, para que eu fosse jogar no Vasco. Tinha outros clubes interessados em mim, mas quando eu soube que o Vasco também tinha interesse, eu mandei fechar qualquer negociação, né, para ir para o meu clube de coração, né, garotinho? Engraçado como é que surgiram grandes jogadores em Campos. Verdade. O Didi era de Campos, grande meia da seleção brasileira, Pinheiro, João Batista, Carlos Pinheiro, tanta gente. Quem era teu ídolo quando garoto? Na verdade, o torcedor vascaíno, sempre que eu vou fazer matérias, eles me perguntam e eles acham logo que eu vou falar que seria um ex-goleiro do Vasco, mas não, foi o Manga. Foi o Manga, goleiro do Botafogo. Foi o maior goleiro que eu vi atuar. E eu acabei tendo a oportunidade que eu fui profissionalizado por um clube pequeno de campo chamado Rio Branco, né? Que nem existe mais. Eu fui emprestado para jogar em Mato Grosso, pelo Comercial de Mato Grosso. E acabei indo ver um jogo São Paulo e Operário. Do lado Manga, já com uma certa idade, mas agarrando muito, e Valdir Pérez do outro lado. Dois grandes baita goleiros. Né? É verdade. Manga tinha tudo quebrado. Porque hoje as coisas até peguei, né? Eles praticamente não tinham nem luvas para treinar, né, garotinho? Então eles treinavam sem luva. Automaticamente as lesões aconteciam com mais frequência, né? Quem era o teu ídolo na ocasião? Era o Manga? Manga. Manga. Eu ouvi muito do meu pai como vascaíno, né? Meu pai era um grande vascaíno. Eu ouvi muito falar do Barbosa, de outros goleiros. Mas depois, a que eu peguei mais realmente foi o Andrada. O Andrada, né? Que não era o meu ídolo por causa do tamanho, mas que goleiraço que era, né? Eu ia falar isso. O Andrada era um goleiro com estilo diferente, Exato. né? Porque ele não era alto. Não. Qual era o forte dele? Era o posicionamento? Posicionamento e até por causa da altura, muito ágil. Era um goleiro muito rápido. Por isso facilitava, né? O goleiro que tem uma estatura maior também facilita fazer as suas defesas. Não precisa de tanta força, né? Mas o Andrada, por ele ser muito rápido, ele chegava... E muita colocação que o Andrada tinha também. Até porque você deve ter feito os jogos do Andrada, ele colocava algodão para facilitar o posicionamento dele. Isso chamava muita atenção também. Ele botava no gramado para ter noção de onde estavam as traves na hora que ele saía. Agora, interessante... Desculpa te cortar, garotinho. E aí, para completar... Aí veio depois do Andrada, na minha opinião, um grande absurdo que os goleiros faziam no futebol, que você deve ter visto muito. Eles marcavam com a chuteira uma ponta, um meia, a outra. Que é um grande absurdo, estragava, né? O gramado. Exato. Né? Mas aí o gramado já era ruim na minha época mesmo, né, assim. Agora, é engraçado que o goleiro brasileiro, naquela época, ele era acusado de ter uma deficiência muito grande, que era a saída do gol. Tanto quando a gente jogava com times europeus, o cruzamento de curva atrapalhava inteiramente o goleiro. E o treinamento dos goleiros específico, esse treinamento específico, melhorou a qualidade do goleiro brasileiro. E hoje a gente tem goleiro no mundo inteiro, né, Acácio? Exatamente. Teve uma época que o futebol brasileiro trazia muitos goleiros, por exemplo, uruguaios e argentinos. Hoje você vê muito pouco.
no futebol brasileiro. Já depois de um bom tempo para cá, você muito. Por que isso, garotinho? Porque começou, eu, por exemplo, pouca gente sabe que meu primeiro treinador de goleiro no Vasco era o Vanderlei Luxemburgo. Esse baita treinador. Mas era treinador de goleiro por quê? Era amigo do Lopes, batia bem na bola. Era assistente do Lopes. Também. E treinava os goleiros também do Vasco. E a evolução dos goleiros brasileiros começaram, garotinho, quando ex-goleiros começaram a trabalhar os goleiros. Eu tive vários ex-treinadores de goleiro. E aí começou a evolução dos goleiros brasileiros. E você chegou a ser treinador de goleiro também, né? Muito. Trabalhei, por exemplo... Fora do Brasil ou não? Trabalhei fora... Basicamente, eu comecei a trabalhar no Fluminense, como treinador de goleiros no Fluminense. Trabalhei na seleção de sub-15, pela CBF, trabalhei na sub-17, trabalhei na sub-20, fui campeão mundial sub-17, trabalhei na Arábia Saudita, fui campeão na Arábia Saudita, trabalhei no Japão e trabalhei 5 anos como treinador de goleiro do Botafogo. O Botafogo caiu em 2002, depois, 2003, na comissão técnica Levi Cooper, consegui entrar nessa comissão e aí eu consegui, em 2003, subir com o Botafogo. E trabalhei 5 anos no Botafogo, como treinador de goleiros. Você, quando começou a jogar com um goleiro, você chegou a jogar em outra posição? Não cheguei a jogar em outra posição. Claro que na pelada, né, a gente... É o quê, zagueirão? Jogava até bem de zagueirão, até de centroavante, até por causa do tamanho, né? Facilitava. Mas eu, nos clubes, isso nas peladas, né, da minha faixa etária de idade. Mas nos clubes, meu primeiro clube que eu trabalhei foi Americano. Tá? Campos. De Campos. E eu tive a felicidade do meu primeiro treinador técnico de futebol ter sido um ex-goleiro. E aí, depois, hoje a denominação é sub-15, sub-20, sub-17. Antes era Dente de Leite, Juvenil e Júnior. Eu, no Dente de Leite do Americano, fui campeão campista, preferi sair do Americano para ir para um outro clube pequeno chamado Municipal, em Campos, só porque era um ex-treinador, era um ex-goleiro também, que era treinador e que, para mim, era um dos grandes goleiros do futebol de Campos. Agora, como é que surgiu a oportunidade de você ir jogar no Vasco? Conta essa história. Bastante interessante. Eu, como falei anteriormente, eu fui profissionalizado por um clube chamado Rio Branco de Campos. E fui emprestado para Mato Grosso, como eu falei, fui emprestado para o Goitacás. Em 78, o meu grande incentivador, o meu pai, faleceu. Aí, para mim, praticamente, o futebol tinha acabado. Quando foi final de 79, eu fiz vestibular para Direito, passei vestibular para Direito. E início de 1980, um amigo chamado Ronaldo Soares Bastos, que era supervisor do Goitacás, quando eu estive lá, tinha ido para o Serrano. Pegou, foi na minha casa e me fez o convite para eu fazer um teste no Serrano. E eu disse para ele que futebol para mim tinha acabado, que meu pai, que é o meu grande incentivador, tinha falecido e que eu não ia jogar mais futebol, que ele não insistisse. O que ele fez? Ele foi na casa de um grande amigo meu, que era meu parceiro, que jogou comigo, chamado Ricardo Batata, para fazer a minha cabeça. Ele chegou na minha casa e falou, vamos lá, ele vai pagar passagem, vamos passear, tem um grupo lá que faz um show bacana, tem muitas meninas bonitas em Petrópolis. Eu peguei e fui. E aí, eu fui fazer um teste Serrano, o treinador era Denilson, ex-zagueiro, acho, o volante, Rei Zulu. Era meio campo, meio campo. Fiz o teste, agradei, e do outro dia o Ronaldo pegou, falou, ó, junta as suas coisas que nós vamos para campo, que eu vou tentar resolver com o Rio Branco como é que eu trago você pro Serrano. Eu falei, não adianta você, porque eu não vou voltar. Ele pegou, parou, falou, vou parar aqui para nós tomarmos um café. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai ser o maior salário do Serrano. Você chega lá, pede R$6 mil, 6 mil na época, era 6 mil alguma coisa. Né? Você pede ao presidente. Eu falei, não quero. Então vamos fazer o seguinte, para definir aqui, você pede um carro de luva. Você não tinha carro? Não, eu estava com uns 19 anos, mais ou menos, para 20 anos. Não, nunca tive carro, mas era a fascinação de um garoto. Eu falei, aí ele foi, realmente acertou. Voltamos 2 dias depois e eu sentei com o presidente e falei, ele perguntou, quanto é que você quer? Eu falei, quero 6 mil. Que isso, ninguém ganha isso aqui, então vamos embora. Não, tá bom, agora eu quero um carro de luva. Aí ele falou...
Ó, vamos fazer o seguinte, você vai nessa agência, pega um carro até tanto. Eu falei, então tá fechado. E aí minha história começou. Qual foi o carro que você pegou? Peguei uma Brasília amarela, garotinho. É mesmo? Mas uma Brasília espetáculo. Os Mamonas. Aí depois veio o Mamonas tocando essa música e me fazia me relembrar. Uma Brasília com um volantezinho de madeira, uma marchazinha de madeira. Aí eu era fascinação, né, garotinho? Agora, quando você chegou no Vasco nos anos 80, sim, como era o ambiente no Vasco naquela época? Garotinho, na verdade, o Vasco, sem querer desmerecer os outros clubes, o Vasco sempre foi um clube muito família, entendeu? Até o meu... Dan era o seu Calçado ainda presidente, era o Agartino, mas ele estava com um problema e quem me comandava era o Calçado, depois o seu Calçado passou a ser presidente. E o Vasco era muito família, por isso mesmo eu cheguei no Vasco com 21 anos, 21 anos mais ou menos, fui muito bem recebido. Muito bem. Até pelo próprio Mazzaropi, que era titular da equipe. Que era titular, né? Com a minha chegada, o Vasco acabou dispensando alguns goleiros do Vasco, que já tinham uma certa idade. O Vasco dispensou por causa da minha chegada, para eu ser o reserva imediato do Mazzaropi. Que era o destaque do Vasco nesse time? O Roberto, né? Dinamite já era, né? E aí, o primeiro ano, eu não fui parceiro de quadro do Roberto. E aí, depois que eu acabei a história, que você vai começar a contar, que eu acabei entrando nas 5 alterações, as 5 alterações que o Lopes fez, eu acabei entrando no lugar do Mazzaropi. E depois, no ano seguinte, comecei a ser parceiro de quarto do Roberto, que ficamos juntos aí quase 8 anos como parceiro de quartos. Uma figura humana extraordinária. Espetacular, espetacular. Ele chegava a dar conselho, sendo mais velho que você? Mas o Roberto não precisava dar conselho, né? O comportamento dele... Já era uma referência, Era. A gente viajava, por exemplo, eu nunca vi o Roberto sair do quarto. Normalmente a gente viajava para o Campeonato Brasileiro, né, garotinho? Independente, principalmente quando vencia, né? E normalmente o Vasco sempre vencia, né? Isso é verdade, jogando brasileiro fora de casa. Aí o treinador normalmente liberava até, vamos dizer, acabou o jogo 4 horas da tarde. Acabou o jogo 6, 7, tá liberado até 11, meia-noite. Eu nunca vi o Roberto sair do quarto para passear. A não ser assim, se alguém chamasse, que ele conhecesse no local para jantar ou algo assim, mas sair para qualquer outro tipo, eu nunca vi. Então, o próprio comportamento do Roberto, profissional, já... E eu tive a felicidade de estar ao lado dele e eu aprendi muito, né? Você fez parte de uma geração vitoriosa e conquistou muita coisa. Qual foi o título mais marcante nessa temporada no Vasco? Claro que o título de 89, né, o brasileiro de 89, em cima do São Paulo Morumbi, extremamente mais importante da minha carreira. Mas o que mais me marcou foi de 82. Por que de 82? Claro, porque aquelas alterações feitas pelo Lopes, né? E nós enfrentamos o Flamengo. Esse timaço do Flamengo acabou sendo campeão do mundo, né? E ninguém acreditava que o Vasco conseguisse ganhar do Flamengo com aquelas alterações. Então, o que mais me marcou foi o estadual de 82. Por causa do momento do Flamengo. Exatamente. A faixa de campeão do mundo, né? Zico, Júnior, Adílio, Tita. É verdade. Por aí fora. Cássio é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você não se inscreveu ainda não no canal? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do Cheguei Podcast. Agora um recado, hein? Dizer que seguro de vida deveria se chamar seguro de morte é como chamar uma festa surpresa de susto planejado. Não faz sentido. Seguro de vida não é só sobre o fim da linha, é sobre proteger você e quem você ama em todas as fases da jornada. Ele possui coberturas e serviços para uso em vida, como doenças graves, invalidez e telemedicina. É mais segurança para seguir com seu planejamento familiar e o investimento no bem-estar das pessoas mais importantes da sua vida. Ou seja, o seguro Capemisa Viva oferece uma rede de proteção completa para você viver e aproveitar a sua vida sem temer os imprevistos. Quer saber mais sobre como ter uma vida mais segura e feliz? Fale agora mesmo com seu corretor ou acesse www.viva.capemisa.com.br/clientes.
Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Acácio, eu quero te oferecer o livro Paixão pelo Rádio. Foi publicado em 2009. Tem um trecho muito grande da carreira do garotinho. 10º gol do Pelé, estava atrás do gol do Andrada, como repórter do Valdir Amaral. E o 1000º do Romário. Eu estava na cabine de São Januário transmitindo para você curtir alguns momentos da nossa carreira. Muito obrigado. Agora, como foi a campanha e o que passou na tua cabeça naquela conquista do título brasileiro de 1989? Garotinho, eu vinha numa fase espetacular, né? Porque eu tinha sido campeão estadual de 87, bicampeão 88 em cima do Flamengo, né? E depois nós viemos numa sequência e o Campeonato Brasileiro de 89, aconteceu algumas coisas. O Vasco fez uma campanha espetacular e acabou não ganhando esse título. Então, como eu vinha numa sequência muito boa, eu não tinha dúvida se o Vasco precisasse da minha atuação, o Vasco conquistaria o Brasileiro de 89. Entendeu? E tem um detalhe também muito importante. O Vasco jogava melhor fora de casa, nessa campanha de 89, do que dentro de casa. Por quê? Quase que, não sei. Cara. Era pressão em São Januário? Não era pressão. Pelo contrário, a torcida do Vasco é uma torcida exigente, mas ela empurra para a vitória, principalmente dentro de São Januário. Isso aí a gente não tem dúvida disso. Principalmente essa geração de 80, ou antes de 80, de 2000, né? Que foram gerações que ganharam muitos títulos pelo Vasco, né? Mas é uma situação bem inexplicável o motivo de você ganhar mais fora ou jogar melhor fora dos seus domínios do que dentro de casa. Mas também a equipe que o Vasco tinha era uma equipe muito experiente, né, de jogadores qualificados, de jogadores muito experientes, rodados, entendeu? Eu acho que isso facilita muito também. Qual foi o treinador que mais te marcou nessa época? Na verdade, o treinador que mais me marcou foi o Antônio Lopes, né, que abriu as portas para mim, que me deu a grande chance, né? Eu tive grandes treinadores. Ele acreditou em você? Foi o primeiro? Foi o primeiro que acreditou em mim. Até porque o futebol, hoje, eu não sei se é igual, mas quando se fazia o coletivo a pronto, que nós dizíamos, né, que vamos dizer, vai jogar no domingo, tinha o coletivo a pronto de sexta-feira. E desde o primeiro treinamento que eu fiz, que nós fomos, não me lembro se foi Friburgo ou foi Teresópolis, nós fazia pré-temporada. No nosso retorno, aí nós retornamos na antevéspera do jogo, na sexta-feira, para fazer o apronto para o jogo de domingo. E tem uma brincadeira que fazem com o Mazzaropi, para ele começa a tomar cuidado. E era um ataque muito bom o Vasco na época, e eu parece que fechei o gol. E o coletivo ficou muito complicado para os titulares ganharem, entendeu? Então, ali já mostrei a minha chegada, né? Entendeu? Qual era a principal virtude que você, Acácio, tinha como goleiro? Garotinha, goleiro tem duas valências que são extremamente importantes, na minha opinião. Potência e velocidade, né? Eu não era um goleiro veloz até por causa do tamanho do meu porte físico, mas eu tinha muita força física e tinha muita colocação, garotinho. E tinha muita coragem, né? Por isso que eu digo, garotinho, hoje... Coragem é partir para cima, numa dividida e não pipocar. Não tinha. E eu, na minha geração, eu enfrentei muitos grandes centroavantes. Qual foi aquele que te deu mais trabalho? Eu vou dar 3. E todos os 3 jogaram no Fluminense. Primeiro o Cláudio Adão. E depois, um era meia e o outro era centroavante, o Oster e o Assis. Mas como o Oster era centroavante, mas o Assis era um meia que estava sempre dentro da área. Muito. Eles se movimentavam muito, né? Muito. E além de serem grandes jogadores, de muita movimentação e tal, eram jogadores que dentro da área eles eram mortais. E o Oster tinha uma característica, o tamanho dele também. Isso. Né? E se eu não soubesse sair do gol na minha época, eu estava morto, né? Assim. Hoje os goleiros têm muita dificuldade nas bolas cruzadas sobre a área. Você falou uma virtude aí que me chamou a atenção, quando você disse que uma das virtudes do goleiro Acácio é a coragem. E eu me lembrei que, como o Manga foi uma referência para você, o Manga foi dos goleiros mais corajosos que eu vi
exatamente nessa saída de gol, nos pés, mergulhar e tal. Foi o maior goleiro que eu vi. Que a minha geração acompanhou, foi o Manga. E o Manga, garotinho, eu vi ele saía do gol, embora cruzado, e pegava com a mão só. Eu cheguei a ver o Manga fazer isso. Entendeu? E facilitava, claro, a altura dele e tal, mas era um goleiro, para mim, sensacional. É verdade. Agora, você falou do Roberto Dinamite como referência na concentração e tal. O Roberto era um cara que era bom de vestiário. Como era ele de vestiário? Na verdade, o Roberto era muito acolhedor. Né? Os jogadores chegavam, os jogadores que subiam da base do Vasco, mas ele só entrava numa situação para brigar quando era muito necessário. O Roberto era um cara mais fechado. Muito tranquilo, né? Muito na dele, muito tranquilo. Mas quando precisava brigar por algo a favor do grupo, reivindicar a favor do grupo, ou brigar por causa de um garoto algo, ele chegou a presenciar alguma? Cheguei a presenciar. Cheguei. Lembra? Eu cheguei a presenciar uma muito. O professor Lopes não vai gostar, mas eu vou citar, dizer para vocês. Nós fomos jogar. Eu estava chegando aí no Vasco, foi em 82 na minha chegada no Vasco. Nós fomos jogar um torneio acho que no Uruguai. E aí, nessa época, quem era parceiro de quarto do Roberto era Silvinho, até que mora em Niterói. E houve um problema qualquer lá, e o Lopes chegou numa palestra, na véspera do jogo, e o Lopes começou a discutir com o Silvinho, chamar a atenção para o Luizinho. Com o Silvinho, foi a única vez assim, que eu me lembre dele chegar, intervir e falar com o Lopes, e conversar com o Lopes em relação ao Silvinho, que ele gostava muito do Silvinho. Mas ele era um cara que brigava muito pelo grupo, pelos jogadores. Agora, houve algum jogo específico do Vasco que você considera que foi o melhor da sua carreira? Não tem dúvida que foi contra o São Paulo, no Morumbi, né, garotinho? São Paulo, nós tínhamos um grande time, mas o São Paulo também tinha um grande time. Aquele do Sorato? O do gol do Sorato. Luiz Carlos vinha, aquele cruzamento espetacular. Aí hoje dizem que o Guardiola, que começou com esse toque de bola, de aproximação, se as pessoas que verem o gol do Vasco, a bola passa quase pelo pé de quase todos os jogadores do Vasco. É verdade. Para chegar no Luiz Carlos Vinho, faz aquele cruzamento, Bebeto faz... Que vai, aí faz o gol, o Sorato faz o gol. Mas foi uma partida extremamente difícil, porque o São Paulo tinha grandes jogadores, Raí, Bobô, Ricardo Rocha... E entre outros jogadores que agora não me lembro. Entendeu? Foi um jogo extremamente difícil e eu fiz foi a maior partida que eu fiz pelo Vasco. Assim. Foi a maior partida que eu fiz pelo Vasco. E qual foi a sensação que o Acácio sentiu ao ser convocado pela primeira vez para a seleção para disputar uma Copa do Mundo? Na verdade, eu tinha sido já convocado antes para jogos amistosos, né? Pelo Carlos Alberto Parreira. E depois que o Parreira saiu, entrou o Carlos Alberto Silva e não me levou mais. Tá? E depois com o Lazzaroni, né? Porque o Lazzaroni acabou sendo bicampeão estadual, 87, 88, me conhecia muito, né? E aí o Lazzaroni acabou me levando para a seleção. E aí eu cheguei a jogar várias partidas pela seleção brasileira, mas é indiscutível, né? Eu acabei perdendo a posição para um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, que era o Tafarel, né? Incontestável, né? Eu cheguei a jogar. E aí nós fomos campeões da Copa América, né? Aqui no Brasil, e depois eu fui para a Copa do Mundo de 90, na Itália, aquele jogo fatídico contra a Argentina. Que se jogar 10 vezes, o Brasil ganha 10 vezes a Argentina. Agora, você falou do Tafarel. Sim. Tafarel também não era aquele goleiro grandão. Não. Qual era o ponto forte do Tafarel? O Tafarel também era um goleiro que não era muito rápido, tinha muita força também. Porque o Tafarel, na verdade, chegou ao goleiro desse nível que ele foi, porque ele começou como jogador de vôlei. Então ele tinha muita impulsão, o Tafarel, muita colocação. Era um goleiro que você não via fazer grandes defesas, né? Até dada a colocação. O Tafarel devia ter aí 1,84 por aí. E por ele ter muita impulsão, saía muito bem do gol aquele tamanho.
Uhum. Por isso o Tafarel tomou poucos gols de cabeça por causa disso. Sai muito bem do gol nas bolas cruzadas também. Agora, o que faltou àquela seleção brasileira em 90 para ir mais longe? O grande problema daquela seleção, que era uma grande seleção brasileira, Garotinho, foi o problema extracampo, né? Não sei se você se lembra. Nós tiramos a foto oficial tapando o patrocinador. Só roupeiro, massagista e os outros integrantes que não taparam. Mas os jogadores taparam porque nós descobrimos... Veio a nossa informação que seria uma quantia. E depois nós descobrimos, não sei prêmio, como, né? que não era aquela... A verdade não era aquela, era muito mais. Quando nós descobrimos, nós tapamos. Aí, o que aconteceu? Qual foi a reação do Eurico? O Eurico estava... Não, aí ele não, o Eurico não foi. O doutor Eurico não foi mais para a Copa do Mundo. Ele tinha se desligado, não sei agora qual o motivo. Acho que foi o Jorge Salgado que foi até. Foi isso mesmo. Como diretor de futebol na época. O que aconteceu que acabou prejudicando toda a relação dos jogadores, entre os jogadores. Aí foi para lá uma outra quantia de dinheiro. Nós recebemos uma quantia aqui, depois foi uma outra quantia lá para a Itália. E depois começou a ter... Tinha um envelope, 2 envelopes. Quem aceitava o dinheiro integral ou quem aceitava dividir para os menos beneficiados. Né? E aí, esse foi o grande problema que aconteceu na seleção brasileira, Garotinho. O que foi acertado não foi cumprido. Não foi cumprido. Agora, o jogo contra a Argentina ficou marcado principalmente por uma tal de água batizada, água benta, sei lá. O que você se lembra dessa história? Eu acho que é fictício isso, Garotinho. Eu não acredito que isso tenha acontecido, né? Que o branco foi lá tomar uma água, isso é verdade, né? Mas eu acho que você falou que a Argentina botou alguma coisa na água, o branco foi tomar... Mas a jogada que aconteceu o gol não teve nada a ver com o branco, né? Não. A jogada foi primeiro com o alemão, primeiro em cima do alemão e depois em cima do Dunga, e depois ele lançou para o Canidia sozinho com o Tafarel. Eu acho que isso é uma maneira também de querer justificar a derrota, né? Agora, você teve uma passagem também pelo Gil Vicente em Portugal. Conta essa experiência pra gente. Na verdade, joguei em 2 times em Portugal. Não é Gil Vicente, né? Eu estava no Vasco, eu estava fazendo 10 anos de clube. Até então era 9... Porque na minha época, garotinho, você jogava muito tempo no seu clube. Para você sair, ou você não renovava contrato com o clube, ou o clube não queria mais que você... O passe era do clube. O passe era do clube. O que aconteceu? No meio do ano, eu fazia 9 anos e meio, faltavam 6 meses para fazer 10 anos, automaticamente eu ganhava o passe livre com 10 anos de clube. A lei me permitia 10 anos eu ganhar o passe livre. E eu estava treinando em São Januário, chegou uma pessoa fazendo muito sinal para mim na social do Vasco. Eu peguei, eu estava treinando ainda, que normalmente a gente começava o treinamento de goleiro, né, fazendo um treinamento de goleiro, para depois a gente fazer o treinamento com o treinador, no grupo. E aí eu pedi, o massagista estava ao meu lado, que fosse falar com ele, que ele esperasse. Ele estava insistentemente falando para eu ir ali falar com ele. Eu pedi o roupeiro, o Santana, que fosse falar com ele, que ele me esperasse um pouco. Assim que acabasse o treinamento, eu ia lá em direção a ele falar com ele. E assim eu fiz. Acabou o treinamento, eu fui no Alambrado do Vasco falar com ele. Ele disse: Cássio, eu tenho uma proposta para você te levar a Portugal. Eu falei: não, eu vou sair para que time? Ele falou o nome do time, chamado Tirsense. Aí, eu não conheço esse time, tal. E falou: olha só, toma teu banho e vem aqui que eu quero falar com você. Eu falei: tá bom. Tomei meu banho, me dirigi na social do Vasco, que nós, na nossa época, nós não colocávamos os carros dentro do Januário, nós colocávamos o carro na frente, no portão principal do Vasco. Então era ali mesmo que nós saíamos, né? Eu peguei, sentei com ele e falei assim: olha, eu tenho um cheque aqui em escudo para te dar se você se interessar aí. Eu olhei e falei: você me dá o cheque, eu vou agora conversar com o seu Calçada. Eu não sabia, não tinha a mínima noção de quanto valia aquele cheque em relação ao dinheiro brasileiro, né? Na época. Eu falei: eu vou conversar com o seu Calçada, que me adorava o seu Calçada.
Não tô falando, não só como jogador, mas como pessoa, como ser humano. Aí ele falou, tá bom, eu te espero aqui. Eu peguei e fui na sala de sua calçada, que era lá no final da social, era ali. Eu peguei, bati na porta, sua calçada mandou entrar, sentei com ele, falei, sua calçada, eu tenho uma proposta para ir em Portugal. Ele virou e falou assim, mas para qual clube? Eu falei, Ticense. Ele virou e falou assim, você vai sair pro Ticense para ir para um clube de segunda divisão? Era um clube de segunda divisão. Eu falei, eu tenho esse cheque aqui. Ele falou assim, Acácio, vamos fazer o seguinte, faltam 6 meses para acabar teu contrato, eu renovo agora com você para mais 1 ano. Você fica no Vasco mais 1 ano e meio. Aí depois eu te libero. Aí eu falei, mas eu tenho esse cheque. Aí quando ele olhou o cheque, falou assim, com esse cheque é melhor, eu te libero. Aí ele falou, mas que faltam era muito 6 dinheiro. Em relação ao que o Vasco poderia me oferecer. Aí ele falou assim, faltam 6 meses. Eu falei para ele, seu Calçada, o senhor não vai me atrapalhar, faltando 6 meses, fazer 10 anos de clube, pagar o passe. Não. Aí ele pegou e me liberou. Aí eu fui pro Ticense, joguei no Ticense, subi de divisão. Qual era a cidade do Ticense? Santo Tirso. Ah, é? Mais ou menos 40 minutos do Porto, perto do Porto. Aí joguei nesse clube da Série B, né, que chama-se, na verdade... Foi uma boa para você? Foi uma ótima para mim. Na verdade, na minha época, agora mudou, mas na minha época, Portugal era o seguinte, primeira divisão, divisão de honra, o clube que eu fui era divisão de honra, e depois AB. Eu fui para esse clube de divisão de honra. Eu tomei 10 gols no campeonato de 38 partidas. Caramba. E subi divisão com esse time. E aí eu saí para esse time, joguei depois 4 anos em outro clube chamado Beira-Mar. Joguei 4 anos lá. E aí eu achei que deveria encerrar a carreira e acabei vindo para o Brasil. Foi difícil essa decisão? Para mim não foi, que eu já vim fazendo minha cabeça, me preparando e tal. Mas aí... Mas você acha que parou antes do tempo? Eu me arrependo de ter vindo embora, que eu podia ter ficado lá. Porque eles tinham até interesse que eu virasse treinador lá desse clube. Eu joguei 4 anos nesse clube. E fiz muita história nesse clube lá, garotinho. Pô, que legal. Acácio, goleirão, ídolo do Vasco da Gama, é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Dizem por aí que todas as bets são iguais. Mas olha, não é bem assim não, minha gente. Existem detalhes que fazem toda a diferença. Quer um exemplo? A lista oficial do governo que mostra quais marcas seguem as regras. E sabe o que isso significa? Que a Bet Nacional está nessa lista porque sempre respeitou as normas, jogando limpo com você. Aqui na Bet Nacional, você encontra jogo responsável, transparente e com total confiança. Aí tem mais, hein? As melhores cotações nos principais campeonatos estão aqui. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Não deixe a chance passar. Bet Nacional, jogo legal responsável e 100% confiável. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na telinha para você. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais, mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, no Le Monde, na Avenida das Américas, 3500. Você chega de carro, entrega ali os Homens de Preto, tem o Rômulo, tem o Medeiros, tem o Leandro, e lá em cima no Prime Parking, a Iracema Pereira, vascaína, controlando, monitorando, tudinho para você. Aí você pega o elevador, chega aqui no 4º andar, encontra melhor luz, melhor estúdio, melhor imagem e a melhor equipe. O Marquinhos coordenando tudo, hoje com o Abner, com DVD, fazendo corte, rodando TP, faz tudo o homem, bate escanteio, corre lá para escorar de cabeça e o espaço que é recebido aqui. Tem o Thiago também no time, o Gabriel agora está afastado. Está afastado, está no departamento médico, mas pode voltar a qualquer momento. Aí o Beto Guimarães, o dono do espaço, chega, oferece toda a condição para você trazer a sua empresa aqui para o AGR Podcast Studio. Acácio, olhando para trás, tem alguma coisa na sua carreira que você faria diferente? Na minha carreira, não, garotinho.
Sinceramente, não. A única coisa que eu me arrependo é realmente ter saído de lá de Portugal. De Portugal. É. Foi em que ano que você saiu de lá? Eu saí em 96. Aí já estava preparando para parar, mas quando cheguei aqui no Brasil, aí eu acabei encerrando a carreira no Madureira, um clube que eu tenho o maior carinho. Já era o Duba, né? Era o Duba. Esse é uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão, um carinho especial pelo Duba. Agora, conte sobre o período que você atuou como coordenador de preparação de goleiros da base. Eu trabalhei, como eu já disse antes, na Seleção Brasileira, Botafogo, Fluminense. E eu coordenei muito tempo também a base dos goleiros do Vasco, né? E eu acho que é uma função... Garotinho, na verdade, eu fui também auxiliar técnico do PC Gusbão muito tempo. Pô, grande amigo. Meu irmãozão, PC. E aí teve um período tal que eu tentei, ele até me incentivou a ser treinador, mas eu percebi que não era a minha praia. É mesmo? Porque eu sou aquele cara mais conciliador, para estar mais por trás, ajeitando, dando os conselhos e tal. E ser treinador tem ser um pouco talvez mais duro, mais exigente. Não é mais? Mas uma coisa eu te digo, garotinho, sem dúvida nenhuma. Eu, como treinador de goleiro, eu conheço muito. Entendeu? O que mudou do treinamento de goleiro da tua época para hoje? Eu acho que mudou, garotinho, porque os treinadores de goleiros mais antigos, ele embasava o trabalho dele realmente naquilo que era mais necessário, a situação de jogo, entendeu? Cruzamento, finalização. Hoje, eu não vou dizer que esteja errado, mas tem muitas situações de cone, de não sei o quê, disso, daquilo, que eu acho que não contribui muito. Estão exigindo mais o goleiro jogar com os pés hoje? Sim, mas isso é uma exigência fundamental, né? Porque mudou, né? A minha época, por exemplo, podia atrasar a bola para o goleiro. E eu acho que foi uma mudança benéfica. O jogo ficou mais corrido, né? Na minha época, eu podia voltar e atrasar. Hoje não pode mais. Eu peguei as duas situações. Um pouquinho no começo da situação de não poder atrasar a bola para o goleiro. Mas hoje tem que ser trabalhado. Esse fundamento é importantíssimo, o goleiro saber trabalhar bem com os pés. Isso você consegue fazer com que o jogo do seu time ganhe mais qualidade também, né? Mais velocidade e mais qualidade, né, garotinho? Agora, você sente também que o goleiro, na maioria das vezes, ele não tem intimidade com a bola nos pés. Dá para sentir isso. Isso tem como corrigir? Tem. Tem um trabalho a ser feito. Espelada, botando ele lá na frente? Tem várias situações que você pode corrigir, garotinho. Eu, por exemplo, ainda não tinha pego... Quando eu comecei a trabalhar os goleiros, não era ainda essa situação. Eu, por exemplo, fazia muito futevôlei com o goleiro. Eu acho que é um fundamento que ajuda o goleiro, na qualidade técnica do goleiro. Você, antes de começar o trabalho com ele, específico de goleiro, você faz uma brincadeira de um futevôlei. Isso ajuda muito, por exemplo. Um bobinho, que a gente diz, né? Normalmente trabalham com 4 goleiros, mas o treinador de goleiro, hoje tem o auxiliar do treinador de goleiro, você pode fazer um bobinho ali que também ajuda nessa qualidade, por exemplo. Parece uma coisa boba, simples, mas não é. Mas para o goleiro de hoje, qual é a estatura mínima exigida? Ideal? Eu acho que a mínima hoje é 1,90 m, garotinho. Hoje o goleiro, eu acho até que... Mas, que antigamente tinha goleiro baixinho, né? Sim, muitos. E muitos grandes goleiros baixos. Eu vou citar um que trabalhou comigo, o Paulo Sérgio. Né? Chegou até a Seleção Brasileira, goleiro do Botafogo. Trabalhou comigo no Vasco. Entendeu? Hoje, um garoto... Mas essa questão também, eu acho que isso prejudica muito na posição. Porque a gente pode ver muitos goleiros grandes aí com muitas deficiências. Tá? Não quer dizer que um goleiro com 1,90 m como eu tinha... Mas, tecnicamente, muito superior àquele com 1,90 m e tal. Entendeu, garotinho? Uhum. Eu acho que tem que ser analisado isso também. É que eu acho que o trabalho do treinador de goleiro, um ex-goleiro que conheça da posição, acho que ajuda muito a qualificar o goleiro tecnicamente. Como é que você avalia hoje os goleiros no Brasil? Muito bem servido, né? Muito bem servido. Tanto... Haja visto que há vários goleiros brasileiros jogando fora do Brasil, né? E dentro do Brasil, nós temos uma gama de grandes goleiros aí, garotinho. Tem muitos bons goleiros, cara. Você, como comentarista da Vasco TV,
tem a oportunidade de analisar a atuação de vários goleiros. Quem é o melhor goleiro no Brasil hoje? É até difícil citar o melhor, mas agora eu vou dizer sobre um goleiro para mim que, até de certa forma, que me desculpe os treinadores, mas foi até injustiçado no futebol brasileiro, que chama-se Fábio do Fluminense. Goleiro hoje com 44 anos, ganhou tudo pelo Cruzeiro, agora não dá mais. Mas um goleiro ganhou tudo pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro o dispensou e depois se arrependeu. Mas isso não tinha dúvida, não tinha dúvida, Garotinho. Alguém deu um toque. Mas pouca gente sabe, Garotinho. Eu digo o seguinte, né? Filho feio não tem pai, né? É verdade. Pouca gente sabe, talvez nem mesmo o Fábio saiba que quem indicou ele pro Vasco fui eu. Talvez diga isso de primeira mão. Eu, como trabalhei, eu disse que eu trabalhei em todas as categorias de base da seleção brasileira. E eu às vezes, ia fazer observações, tá? Não só em relação ao goleiro, que a gente conhece um pouco também de todo, geral, né, de posições, né? E aí eu fui fazer uma observação acho que Paraná, e num time chamado União Bandeirantes, que jogava... Foi um jogo, um torneio ou algo assim que eu fui ver, e era o Fábio, o goleiro do União Bandeirantes. Quando eu cheguei aqui para dar os dados do que tinha acontecido, eu falei que gostaria que esse goleiro fosse convocado para a seleção sub-20. E aí falaram, pô, mas como é que a gente vai convocar um goleiro do União Bandeirantes, a casa tal, pai? Eu fiquei... E numa outra reunião que eu participei, o Elton, que era o goleiro do Vasco na época, que entrou no lugar do Carlos Germano, ia ser convocado... E que foi para Portugal também, Foi para Portugal e fez grande história lá pelo Porto. Ia ser convocado, acho pré-olímpico ou algo parecido. E aí, quando eu peguei, eu era coordenador da base do Vasco, cheguei no Vasco, falei, olha, o Elton vai ser convocado para a seleção. Eu não deveria estar falando isso, mas o Elton vai ser convocado, nós temos que tentar contratar um goleiro. Aí, o doutor Eurico me chamou o Jair Bragança, chamou o Isaías Tinu, que era o supervisor, falou, ó, o Acácio trouxe essa situação, nós temos que contratar um goleiro. Aí eu falei, ó, tem um goleiro que vocês podem contratar para o Vasco. Ele ainda era sub-20, ainda o Fábio. Aí quem é esse goleiro? Fábio do União Bandeirante. O Vasco foi lá e contratou o Fábio. Entendeu? O Vasco contratou o Fábio. O Elton foi convocado. O Fábio começou a jogar. O Elton foi embora para Portugal e o Fábio arrebentou no Vasco. Só que o que aconteceu é o seguinte, o Vasco estava atravessando uma situação difícil também financeiramente. Essas questões aí que começaram a prejudicar o Vasco e tal. E o Vasco acabou, o Vasco tinha feito um acordo lá com a União Bandeirante de pagar em várias vezes e o Vasco não pagava. O que fez o Cruzeiro? O Fábio bem no Vasco, o Cruzeiro chegou lá, conversou com o União Bandeirante, pagou cash e levou o Fábio para o Cruzeiro. Aliás, o Fábio, nas melhores fases da carreira dele, talvez tenha sido o goleiro mais injustiçado que não era lembrado para a seleção brasileira. Eu acho um absurdo o Fábio não ter ido. Não sei se ele foi convocado alguma vez, garotinho. Mas eu acho um absurdo o Fábio não ter ido uma Copa do Mundo. O Fábio, no mínimo, ter ido como reserva. Ele teve a melhor fase da carreira dele. Ganhou tudo no Cruzeiro, né, garotinho? Ele ganhou tudo no Cruzeiro. E agora vem no Fluminense com 44 anos, jogando no maior nível ainda. E renovaram com ele agora. E campeão pelo Fluminense, e de Libertadores e tudo, garotinho. Como é que você avalia o momento do Vasco hoje? O Vasco está numa transição, né, garotinho? Teve toda essa situação aí do Vasco virar SAF e a empresa que comprou o Vasco quebrou. E aí teve que... O Pedrinho, o presidente, teve que tomar uma atitude radical, porque antecipando algo que poderia ser muito pior para o Vasco. Mas, em geral, na minha opinião, até então foi um mal necessário. Esta é a minha opinião. Pode ser que algum vascaíno discorde de mim. Vender o Vasco para 7-7 foi um mal necessário, que até montou um time ali, o Vasco ainda na Série B, conseguiu subir divisão, a trancos e barrancos, conseguiu subir divisão, montou um time razoável para o ano seguinte, permaneceu na primeira divisão,
E agora, a minha opinião é que o Vasco tem um time bom, garotinho. Não digo que seja um time para ganhar Campeonato Brasileiro. Tem potencial para ter bom resultado esse ano? Tem potencial para fazer um... Eu não vou analisar o estadual, porque o estadual... os clubes pequenos, por exemplo, começam muito cedo. Eles fisicamente estão muito bem, mais avançado, né? Do que os outros clubes. Mas eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um campeonato brasileiro tranquilo e buscar, quem sabe, até uma Libertadores, garotinho. Agora, quais são os goleiros que você vê hoje no Brasil ou no cenário mundial que você diz, esses são os melhores? Tem muitos grandes goleiros hoje, né? Falando em relação ao Campeonato Brasileiro, garotinho, nós temos aí o próprio Fábio, que eu já falei. Nós temos o Everton, né, do Palmeiras. O Everton do Atlético. Nós temos o Léo Jardim do Vasco. E hoje nós estamos muito bem servidos de goleiro. Era uma posição que era complicado o futebol brasileiro, mas que hoje nós estamos muito bem servidos. E haja visto os que estão lá fora, né, garotinho? Qual é o conselho que você daria para o garoto hoje, grande, 1,90 m e tal, e quer ser goleiro? Garotinho, é muita persistência, né? Que é uma posição difícil, entendeu? É uma posição muito difícil. Você tem que ter muita persistência, muita resiliência, porque é uma realidade. O goleiro, se ele quiser... Não pode falhar. Não pode falhar. E se ele quiser chegar num grande nível, ele tem que ser realmente, não é da boca para fora que eu sempre falar, não. Ele tem que ser o primeiro a entrar, o último a sair. Se ele quiser chegar a um tem que trabalhar mais, né? Muito, sempre mais do que todos eles. O Manga era assim. Não tem, você não tem dúvida. Eu acompanhei o Manga com treinamentos em General Severiano. Eu, como treinador de goleiro, garotinho, eu trabalhava no mínimo 40 minutos antes. Entrava com os goleiros, já começava a trabalhar no mínimo 40 minutos antes. Entendeu? Quanto mais você trabalha, mais você vai minimizar os erros, garotinho. Esse sempre foi o meu pensamento, entendeu? Esse é Acácio, que olha, quando ele era goleiro, pegou uns gramados muito ruins, que matava inteiramente o goleiro. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais montinho artilheiro. Quais são os teus planos para o futuro, Acácio? Garotinho, eu, graças a Deus, tudo que eu almejei no futebol, conquistei, entendeu? E tem pessoas que me perguntam assim, você tem saudade? Eu não tenho saudade de jogar futebol. O que eu gosto é de estar no meio, entendeu? Como hoje eu estou na Vasco TV, já é uma forma, no ambiente. Que é um ambiente muito gostoso você estar no meio, entendeu? E aí eu conquistei. Eu joguei no meu clube de coração, conquistei os títulos importantes nesse clube. Joguei uma Copa do Mundo, entendeu? Tenho uma grande família, então eu almejo ter a tranquilidade que eu tenho hoje. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa aposentada, entendeu? Então, eu hoje sou uma pessoa muito feliz. E eu acho que o mais importante é você ter essa felicidade interior que eu tenho hoje. E como é teu trabalho na Vasco TV? Conta pra gente. Garotinho, eu comento, né? Eu faço pré-jogo, né, na Vasco TV, chego bastante sempre cedo lá, com a apresentação da Vanessa Rich. Eu faço primeiro pré-jogo, né, e falando muito do Vasco por torcedor e tal. Engloba tudo, não só do futebol de hoje, como do passado e tal, da minha carreira, dos jogadores que eu joguei, essas coisas todas. E depois, no intervalo, eu também faço comentário do que aconteceu no jogo. E depois finaliza, né? No final, a gente também finaliza com comentário no final do jogo. Isso basicamente, te realiza? Muito. E eu vou com muito prazer, garotinho. É que eu te falei, eu vou com muito prazer sair de casa para ir com muito prazer na Vasco TV, porque eu estou no meio e junto de pessoas que eu gosto. E a gente acabou fazendo realmente uma família ali, né? Na Vasco TV. A gente tá no mínimo 2 dias por semana juntos, né? A gente acaba fazendo uma família, né? Acácio, ídolo do Vasco da Gama, é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. Vá lá, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho e aí você vai saber sempre as próximas atrações. Agora quero falar de Ken Jin.
Alô, galera que adora um bom drink com estilo, já conhece a novidade? QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço, com sabores incríveis como melancia, maçã verde, morango, tropical, e o clássico original sempre tem um QN que combina com você. E se você é do time dos drinks prontos, o Gin Tônica QN está na área. E para garantir aquela energia extra, Energético QN chegou para agitar. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. E aí entra em campo Bananinha. Alô, galera que curte uma festa, tá prontinho para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida? Bananinha Mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos, docinha na boca e forte do jeito que ninguém esquece. Ela é perfeita para aquele esquenta, para virar a dose no meio da balada ou até para fechar com chave de ouro. Bananinha Mineira, parceiro oficial dos momentos que viram histórias para contar. Então já sabe, a próxima rodada é dela, Bananinha Mineira, a dose certa de diversão. E aí, para encerrar os trabalhos, Checkmate. Você já conhece Checkmate? Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Checkmate, prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. O Walter Ribas Júnior e o Charles Menezes mandam aqui para o Acácio o trio aí que beleza. Da QN Drinks. Obrigado. Agora, na reta final, aquele ping-pong. Um sonho que o Acácio realizou. O maior sonho que eu realizei foi jogar no meu clube de coração, no Clube de Regata Vasco da Gama, Garotinho. Não passava pela tua cabeça isso antes? Nunca passou. Pequeno? Não? Não passava. Não, em pequeno não. Depois que eu comecei a jogar futebol e cheguei a ser profissional, aí esse foi o meu objetivo. Mas nunca imaginei que isso fosse acontecer. E um sonho que você não realizou? Por enquanto, é formar minha filha. Já tem um que é advogado, a profissão que eu almejei, mas não fui por ser jogador de futebol. É em relação à minha filha, né? Conseguir caminhá-la. Que ela tem 17 anos de diferença um para o outro. E aí ela ainda essa é que eu almejo ainda conseguir colocá-la no caminho certo, principalmente em relação profissional, né, cara? Derrota mais dolorida? A derrota mais dolorida foi Brasil e Argentina na Copa do Mundo de 90. E eu, na reserva do Tafarel, ainda caí no exame antidoping. Imagina, todo mundo indo embora pro hotel e eu ficando lá pra fazer xixi, garotinho. Olha, garotinho, vou dizer pra você. Eu não me lembro ter chorado no futebol por uma derrota. Eu acho que foi a única vez que eu chorei na minha vida, que eu me lembre, por uma derrota no futebol, foi essa vez. E a defesa que você mais comemorou? Como todo respeito, que eu tenho um carinho imenso, tenho uma relação também muito legal com ele. A maior defesa nesse assim, para mim foi contra o Zico. Onde tudo começou em 82, né? O Galinho? Que ele entra sozinho comigo. Normalmente, o que o atacante quer quando ele entra sozinho? Que o goleiro caia para facilitar. E eu permaneci em pé e tal, consegui fazer defesa. Maior rival em campo? Para mim, o maior rival em campo foi a dupla Washington e Assis. São Januário ou Maracanã? Difícil pergunta, Gracinha. Na verdade, para mim, São Januário, que foi a minha casa, né? Mas eu jamais poderia esquecer do Maracanã, foi onde eu conquistei 3 títulos, né? Os 3 estaduais foram no Maracanã. 82 e o Bi 87, 88, em cima do Flamengo. Mas São Januário foi minha casa, ali onde eu treinava, ali onde jogava. Eu costumo dizer que eu conheço São Januário como a palma das minhas mãos. O pior gramado que você encarou? Para mim, o Serra Dourada. Eu não estou falando em relação a gramado. Estou falando porque eles deixavam alto. Era um campo difícil. Ainda tinha em volta a pista de atletismo. Ele se tornava, parecia, não é? Ele tinha a tradição de ser o gramado mais fofo, né? Mais fofo. Era o gramado mais pesado de se jogar, automaticamente era mais... Não ruim. Era só eu que considerava, não. Todos os jogadores citavam isso, que era o lugar mais difícil, mais complicado de se jogar, era o Serra Dourada. Para terminar, defina Acácio em uma frase. Quem é o Acácio? Garotinho, o Acácio é uma pessoa extremamente simples, que vem de Campos do Goytacazes, uma família pobre, e que
conseguiu conquistar seus objetivos e continua sendo, eu não tenho dúvida, essa mesma pessoa, independente do jogador que ele foi, continua sendo a mesma pessoa que veio lá de Campos. Eu desejo a você todo esse sucesso na carreira de profissional, também como comentarista da Vasco TV, brilhando e sendo aplaudido não apenas pelos torcedores do Vasco, mas por quem gosta de futebol. Obrigado, Cássio. Eu que agradeço, garoto. Você não tem a noção da gratidão de poder ter participado com você desse podcast. Obrigado. Nós é que agradecemos. Este é a Cássio, atração de hoje do Cheguei Podcast. Na segunda, tem Segundona. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.